Ricardo, como é que você vê aí nas conversas que você tem? Você acaba falando com muitos empreendedores, você faz parte de algumas comunidades, né? A questão do amadurecimento com relação ao assunto go-to-market, né? Ou seja, a gente parece que é um assunto meio recorrente, né? Mas será que a gente já tem um nível de maturidade já homogêneo? A gente ainda tem muita gente cometendo erros que a gente já viu durante os últimos anos, né? Vários de nós cometendo, né? Como é que você vê esse cenário hoje de go-to-market e até olhando também as mudanças que o mercado mesmo está tendo aí com disrupções tecnológicas e tal? Como é que você vê esse cenário de go-to-market? Boa. Eu vejo hoje, o mercado tem um número muito maior de founders que são conscientes sobre marketing. Eu atribuo muito isso que, acho que nos últimos 10, 15 anos, com empresas como Hamper, RD, HubSpot, Rock Content, tantas outras empresas educando no mercado, algo que antes era de difícil acesso, você tinha que estudar muito, buscar conhecimento fora do Brasil. Hoje esse conhecimento está muito mais acessível. Então eu vejo vários founders hoje que já empreendem muito afiados, muito conscientes de como que eles vão desenvolver o marketing das empresas deles. Mas eu ainda vejo também um número de founders, e não precisa ser founder, muitas vezes a gente pensa que é de mercado tradicional, mas estou falando de colegas de startups, que eventualmente têm empresas até maiores, já em estágios mais avançados do que o estágio que eu estou com a Hamper, que ainda tem um nível de consciência muito baixa sobre marketing. Então, tem esses dois lados. Eu acho que tem um volume muito maior de founders hoje que eles já são meio que nativos de marketing digital e criam o negócio deles com uma consciência muito alta, mas eu ainda vejo que para muita gente marketing ela ainda é como se fosse aquela matéria estranha que o cara fala assim: "Ah, como eu não sou de marketing, eu não sei o que fazer a esse respeito". E acho que isso me assusta um pouco, porque em especial empresas empresas como startups, elas são essencialmente empresas de marketing, né? Eu acho que é uma valência tão importante, se não mais importante do que a capacidade de desenvolver produto, é você desenvolver a capacidade de distribuir esse produto no mercado. E acho que tem muitos founders, e dou todo o mérito a eles, que conseguiram crescer muito, porque eles são profundos especialistas no nicho, descobriram como resolver a dor daquele nicho, mas que se eles tivessem a skill de marketing neles, ou essa competência dentro do time, eles estariam muito mais longe. Legal. E você vê, mas você atribui uma falta de educação, talvez dos founders, ou um pouco da ansiedade, e eles acabam atropelando as fases que existem? O que você acha que é um dos principais motivos para essa discrepância que você vê? Ou é falta de conhecimento mesmo? Eu vejo que marketing é uma disciplina que, olhando de fora, parece que todo mundo conhece um pouco, né? Todo mundo consegue dar um pitaco em alguma coisa de marketing, mas executar bem uma estrutura de marketing, o buraco é muito mais embaixo. Então eu vejo que a galera subestima. O problema ele não está necessariamente em educação, porque a gente tem muito conteúdo disponível, né? Eu citei aí pelo menos 5 empresas que estão distribuindo conteúdo há pelo menos 10 anos, e conteúdo gratuito da maneira que você quiser encontrar, podcast, blog post, canal de YouTube, da maneira que você quiser, curso pago. Então esse conhecimento ele tá disponível. Eu vejo muitas vezes, talvez a falta de interesse ou a falta de priorização. Eu sempre comento que para empreendedores o que a gente deixa de fazer nunca é por falta de tempo e sim por falta de prioridade, porque o dia que a gente decide priorizar aquilo, a gente fala: "Pô, isso é um item importante para eu desenvolver na minha empresa, eu vou atrás de resolver". Mas enquanto a gente olha como uma matéria meio acessória, que é como eu vejo em muitas empresas, né? Pô, marketing é uma coisa já de empresa maior, ou pô, eu não sou de marketing, né? Tem meio que essas frases prontas. Mesmo tendo esse conhecimento disponível, o pessoal não vai atrás de consumir. Legal. Então vamos lá, vamos embora. Vamos nessa. Bom, se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente é o podcast da jornada de quem empreende, e a nossa é abordar os temas que nem sempre são cobertos aí nos conteúdos mais comuns de startups e de empreendedorismo. Então a gente gosta de pegar aqueles temas que assombram, que tiram o sono de empreendedores e empreendedoras e trazer na nossa
visão estruturada aqui, agregando conhecimento de causa. A gente fala desde temas mais estratégicos, como hoje, que a gente vai falar sobre a importância do go-to-marketing e como tomar decisões de go-to-marketing na tua empresa. A gente eventualmente fala de temas mais ligados à gestão, como construir time, formar lideranças. E eventualmente a gente fala também sobre temas que estão na pauta, como inteligência artificial, dentre outras coisas. E a gente tem também um quadro onde a gente traz alguns empreendedores que vêm aqui compartilhar com a gente suas histórias, explorando sempre da perspectiva dos downs, para a gente tentar extrair os aprendizados dessa galera. Tenho certeza que a gente vai agregar um conhecimento novo para você, por isso já vou pedir para você deixar o teu like aqui, caso esteja acompanhando pelo YouTube, ou deixa 5 estrelinhas aí, caso esteja ouvindo pelo Spotify. Garante que você está seguindo o programa nesses 2 streamings. E compartilha também com outros empreendedores e empreendedoras que estão enfrentando dificuldades em suas estratégias de go-to-market. Tenho certeza que vai ajudar esse pessoal e vai ajudar também aí o programa a crescer. Boa. E aí, César, se a gente fosse, cara, estruturar, go-to-market é uma coisa muito particular de cada uma de cada empresa, na minha opinião. Mas a gente tem uma linha mestra, assim, que a gente consegue pelo menos se basear como ponto de partida. Eu acho que é muito a nossa aqui no programa. A gente nunca quer trazer cartilhas prontas, né? Então, longe da gente querer dizer assim, ó, o que funciona em go-to-market em 2025 são esses canais aqui, é assim que você tem que executar. Acho que vale a pena a gente explorar um pouco o que são componentes essenciais, assim, meio que de pano de fundo, para daí, a partir daí, a gente tentar desenvolver alguns cases, explorar o que a gente enxerga. É porque até quando a gente olha alguns negócios, né, você já entendendo um pouco de qual é a proposta de valor, você já começa a imaginar quais são os modais que o cara pode usar para ele executar o go-to-market, né, porque você já começa a fazer, né, a relação com outros negócios, né? Então, acho que isso é legal a gente tentar trazer aqui, né? Vamos começar com Product-Led para a gente introduzir, né? Eu acho que nessa questão aqui, o que a gente está falando do Product-Led é você usar o seu produto como o principal motor ali de distribuição, certo? É isso que a gente está falando, né? Então, a gente vê muito isso, e aí você que tem todo aí o conhecimento mais profundo sobre isso, né? Mas a gente vê muito em soluções que você tem, muitas vezes até o trial, né? Ou seja, a solução que tem trial é uma solução que geralmente você olha, cara, se o cara dá pra fazer isso, ele tem com certeza uma estratégia ali do produto tentar trazer tanto a aquisição do cliente, mas tentar trazer a conversão do cliente, né? Acho que nessa estratégia estaria tudo montado nisso, né? Lógico que tem um desafio para fazer o cara chegar, né? Sim. Como que o cara chega ali naquela experiência, né? Ou seja, é o boca a boca, não é? Ou seja, tem uma questão da aquisição bem importante, né? Mas como que a tua experiência com relação a Product-Led, né? A Hamper em si, você nunca trabalhou com a estratégia desse topo inicial de ter um trial, né? Por exemplo, De né? ter... Um freemium. A gente tem trial, mas o produto não é a principal engrenagem, o principal componente de venda hoje, né? Eu acho que você foi muito feliz quando você comenta ali que a proposta de valor, ela tem uma interferência direta no jeito como aquela empresa vai vender. E às vezes o óbvio precisa ser dito, porque eu ainda vejo a galera, às vezes, tem uma proposta de valor, tem até clareza de para quem ela vende, sabe o ticket médio que ela pratica, mas na hora que ela vai escolher o canal, ela vende um negócio muito caro, mas ela tenta reprisar a forma como uma empresa, sei lá, como o Evernote vende o produtinho dele, que é um caso de empresa Product-Led, né? Sim. O Product-Led, ele é muito charmoso para todo empreendedor de startup, porque é o sonho de todo startupeiro. Você fala, cara, eu vou desenvolver uma solução aqui, cara, do quarto da minha casa, eu vou pôr isso num website lá, a galera vai me encontrar magicamente, vai usar a versão gratuita do meu produto, faz aquela continha pronta, né? A cada 10 gratuitos eu vou ter um pago, ele vai pôr o cartão de crédito aqui e no máximo eu vou ter um cara respondendo o ticket no suporte lá e vou ficar faturando essa galera aqui, né? E aí a gente descobre que, independente do modal que a gente escolher, a gente vai ter que gastar a sola do sapato para vender, a gente vai ter que aprender a vender em algum nível.
E você falou de um ponto que é importante também, que mesmo quando você usa o produto como principal motor da sua estratégia de venda, você precisa ter um fluxo de pessoas chegando até esse Isso produto. aí. Acho que é aqui que a galera mais subestima. Tem muita gente que acaba... Ter um super produto é o suficiente, né? Isso, tem a síndrome de professor Pardal, né? Muito apaixonado pela invenção dele, fala, o meu produto é maravilhoso, ele é o melhor da categoria, só que ele não leva em consideração que ele vai ter que desenvolver competências de marketing para fazer as pessoas tomar. Não é porque o seu produto é bom que o mercado magicamente vai saber que ele existe. E tem toda uma complexidade também de operar com freemium, né? Eu vejo que, embora product-led seja a opção número 1 de início das startups, a gente vê pouquíssimas startups que realmente sucederam. Você perguntou, por exemplo, de mim com a Hamper. O meu primeiro palpite é que o Hamper seria um produto product-led. A gente nasceu com a nossa extensão, não vou detalhar muito o produto para não fazer um parênteses muito grande, mas o nosso produto tem um tentáculo ali do produto que é uma extensão que consome dados do LinkedIn, e o nosso plano era disponibilizar essa extensão gratuitamente para o mercado tomar conhecimento do produto e usar gratuitamente ali para pegar os contatos no LinkedIn, e depois iria para a versão paga, onde ele vai realmente executar a prospecção. Em 2 meses a gente já percebeu que o mercado ele precisaria ser muito mais educado para saber usar esse tipo de produto, portanto não faria sentido deixar o pessoal usando sozinho o produto, se virando e esperando um dia esse pessoal converter. Faria muito mais sentido ter, no início era eu e depois ter outras pessoas que conversam com o cliente desde cedo para entender de fato que problema que o cliente está querendo resolver e mostrar como que ele resolve aquele problema dentro do produto. A gente pode falar, por exemplo, se eu tenho um aplicativo de delivery de comida, né? Aquela minha primeira experiência ali de usar, fazer o meu primeiro pedido e me engajar, e aí eu começar a interagir com o aplicativo e vir uma outra promoção, e aí a partir daí... Só que de alguma forma eu tive que chegar nele, né? Ou seja no word of mouth, né? Ou seja, no boca a boca, ou seja numa publicidade, um cupom que me deu, alguma coisa. Ou seja, eu posso falar que no Product-led ele em si, ele não é suficiente, né? Ou seja, vai precisar sempre existir uma estratégia de topo de funil, ou seja, ele me parece mais meio de funil, é isso? Faz sentido. Ele é como se ele fosse a engrenagem responsável por converter. Na conversão, né? E normalmente ele faz toda a entrega de valor. O produto, ele é quase que autossuficiente, mas você precisa ter infusão de gente. Eu acho que você deu um caso muito legal. Se a gente for pensar no delivery, a gente ainda vive um pouco da hegemonia do iFood no Brasil. Não sei ainda quanto tempo vai durar, porque a gente vê que tem bastante gente de olho nessa pizza também. E provavelmente a gente usa iFood há anos e nunca conversou por telefone com algum ser humano. No máximo, o pedido dá errado, você abre um chat ali, alguma coisa assim. Mas é um exemplo de produto autossuficiente, né? Ele cumpre a jornada inteira do consumidor ali por dentro da plataforma. Não à toa é uma grandíssima referência de empresa de produto. Mas quanta grana em go-to-market o iFood não coloca para garantir que ele tenha a infusão de pessoas passando pela plataforma. Ele ainda tem o desafio do marketplace, que ele tem que ter também os restaurantes. A gente sabe, pô, o iFood ele já deve ter levantado mais de 1 bilhão no Brasil. E o motor de crescimento deles é o aplicativo. É o aplicativo. Porque, na verdade, primeiro eles têm uma jornada de trazer você para baixar o aplicativo. Perfeito. A partir do momento que você baixou o aplicativo, o motor é todo dentro do aplicativo. Porque não basta você ter baixado o aplicativo, você tem que fazer pedido. Né? E aí tem essa estratégia muito forte, né, do Product-led, né? Mas você não tem, por exemplo, o Product-led, ele por si, ele não é o cara que vai causar a aquisição, o topo do funil, né? É um pouco do que eu vejo, né? E acho a barreira de entrada de Product-led, ela é alta porque é difícil de fazer com pouco financiamento. Diferente do que muita gente pensa, porque se a gente romantizar no Product-led, a gente vai falar assim, pô, o produto vai se vender sozinho, você vai poupar grana de ter um headcount de vendas muito alto, etc. Mas você vai ter um esforço de desenvolvimento de mercado e você tem também uma qualidade de desenvolvimento de produto muito superior.
Porque, por exemplo, para o iFood conseguir entregar uma jornada inteira, toda smooth, igual ele entrega, sem você precisar de ajuda de ninguém, você tem que ter uma estrutura de produto do tamanho do que o iFood tem, né? Então não é tão trivial quanto parece. Agora, a gente colocando também a questão dos limites, né? Se eu sou uma empresa que, de alguma forma, eu preciso ficar explicando alguma das coisas que eu faço, vai precisar educar o cliente para usar? já não sei se o Prod LED é a melhor solução, certo? Porque o Prod LED é aquele negócio assim, eu tô tirando qualquer tipo de barreira inicial, ou seja, imagina que eu tô no churrasco com um amigo e eu falei o que eu faço, e o cara, pô, que legal, tal. Você fala, ó, só acessa aqui, faz seu cadastro e começa a usar lá. Eu não preciso botar um vendedor, eu não preciso botar nada, cara, o produto vai guiar o processo até a famosa cheque assinado. Né? Esse é um pouco do conceito do Prod LED, mas tem coisas que eu falo, cara, não é tão simples assim, eu preciso de alguma forma explicar para o cara, ou seja, você não está ainda preparado para essa jornada, né? Existe também uma escolha que é uma escolha de produto muito forte, né? Ou seja, o produto precisa estar muito direcionado, assim, de medir todas essas fases de engajamento, né? Quem parou no meio do caminho, como que você vai mandar uma mensagem para o cara, como é que você vai reengajá-lo, tudo mais, né? E é uma escolha, antes mesmo de produto, é uma escolha de ICP. Primeiro você pensar se o cliente, aquele tipo de dor, ela é possível de ser resolvida com autosserviço. Isso. E nem toda dor ela é possível de ser resolvida com outra coisa que eu vejo desse cenário é a pessoa que for usar tem que ser a pessoa que tem o poder da decisão da compra, né? E não ter uma cadeia de decisão também muito complexa. Se for uma cadeia de decisão mais complexa, não adianta. Tem que ter vendedor navegando, a própria empresa, quando ela vem da B2B, ela espera que do outro lado vai ter gente auxiliando na condução daquela aquisição. Isso leva muito, talvez no Prod LED, a um limite talvez do ticket, certo? Porque um ticket muito alto, provavelmente a decisão não é de uma pessoa só, né? Sem dúvida. Se não for só o dono da empresa, mas... E aí você começa a ter... Você pode usar Prod LED para esse tipo de venda, mas já numa fase já mais para frente de um funil de aquisição. Ou você usa isso um pouco como uma estratégia de land and expand. Muita empresa que é Product LED, por exemplo, o Slack ou Notion, normalmente começa com uma área usando ali dentro, vamos dizer assim, pô, a empresa não usava nada para organizar os projetos, aí a área de marketing foi lá e criou uma conta no Notion, às vezes até gratuita, botou os 3 usuários de marketing lá e começou a usar. E aí viu que aquilo começou a fazer sentido e a liderança de marketing sugeriu para o resto da empresa usar, fala, pô, galera, se a gente tivesse todo mundo aqui, a gente ia ter um centro de gravidade, informação aqui da empresa, todo mundo se encontrar. Então esse é um exemplo de empresa, só que provavelmente para fazer essa escalada de uma equipe que usava 3 usuários de forma gratuita ou muito baratinho para escalar para 100 pessoas, a tomada de decisão ela já vai envolver várias outras pessoas. Pode entrar uma área de compras, o empreendedor tem que aprovar, vai ter toda uma cadeia de decisão ali, que daí, eventualmente, é interessante ter a figura de alguém de vendas ajudando a conduzir para essa venda ser concluída. É interessante que nesse cenário, né, você tem, então, imagina que eu vou vender numa empresa grande um produto como você falou, Notion. Né? Então, eu começo com alguma publicidade ou algum canal de aquisição que me trouxe um usuário, eu tirei qualquer objeção e qualquer frição para ele poder começar a usar, e aí o produto fez usar, a experiência com o produto foi tamanha que ele, cara, acho que esse negócio vale a pena, e ele basicamente é o teu embaixador dentro da empresa, para daí sim você pode ter que ter uma venda complexa, se for um enterprise, né, gigante, o cara vai querer discutir licenças, volumes, tudo mais, e aí você vai trabalhar um pouco nisso, né? Perfeito. Que basicamente várias dessas empresas têm, né? Você fala, para 1 a 5 usuários é um preço, de 5 a 100 é outro, acima de 100, fale conosco, né? Alguma coisa assim, né? E aí, normalmente, quando você vai para uma venda enterprise, vai envolver questões de compliance, a TI vai querer entender que os dados, as integrações, deixa de ser uma coisa trivial de autosserviço. Eu vejo que o mercado, César, ele tende a classificar as empresas, principalmente empresas de tecnologia, em 2 tipos. Ou é derivada por produto ou é derivada por vendas. Mas a gente tem umas categorias intermediárias. Eu acho que se a gente fosse pegar 2 exemplos que todo mundo vai conhecer de empresa que é muito product-led, empresa muito sales-led, a gente pegar, por exemplo, o Slack, para mim, é um grande exemplo de empresa product-led.
a maior parte dos nossos ouvintes deve usar o Slack, talvez esteja até na versão paga do Slack e não precisou conversar com o vendedor, porque o produto ele é tão bom, ele é tão aderente, né? Ele prolifera dentro da organização, como é um produto que você socializa por dentro dele, você tem que botar as outras pessoas ali dentro para ele fazer sentido, né? Só que você vai por outro lado e olha a Microsoft, que para mim é um exemplo perfeito assim, de empresa sales-led, que eles têm o Teams. Eu fiquei até surpreso quando eu vi, na minha cabeça de startupeiro, o Slack tinha muito mais penetração de mercado, só que o Teams é brutalmente maior do que o Slack dentro das empresas. Porque quando a gente sai da bolha de startup e vai para como uma enterprise compra, aí a cabeça clica e fala, cara, é muito mais fácil você comprar licenças da Microsoft. Você já tem um executivo de contas que te atende, que é responsável pela sua conta. Além de ter a chancela de uma Microsoft, você provavelmente já tem sistema operacional com os caras e tudo. Então, eu acho que aqui a gente vê bons exemplos. Talvez para penetrar em empresas onde o ICP ele tá tudo bem com ele se autosservir, ele não tem grandes burocracias, vai de Slack. Não significa, claro, que o Slack também não penetra em grandes contas, eles têm área de vendas também. Mas eu acho que aqui a gente consegue distinguir bem dois exemplos, né? Porque a Microsoft já tem essa equipe, já está falando com os enterprises, e o enterprise, para tomar uma decisão pelo Slack, tem um caminho muito grande, talvez, para ele seguir, né? A Microsoft já está lá, né? É o sales-led mesmo, que seria talvez aí um outro modal, né, para a gente trabalhar, né? Mas entre um e outro ainda existe o marketing-led, né? Eu quebraria, assim, para ajudar o ouvinte a visualizar essa matriz, eu quebraria em 4 grandes modais, né? A gente tem o product-led, onde normalmente, quando você tem um mercado muito grande, mas o cliente individualmente ele é pequeno, o product-led ele tende a ser o melhor, mais massificado. Depois você tem numa segunda categoria o marketing-led. Você continua tendo um mercado muito volumoso, você precisa conseguir atacar em volume, porque o ticket médio ele continua sendo baixo, então a empresa ela tem que ter milhares de clientes para ela poder parar em pé. Depois você tem o sales-led, que eu acho que é o mais imperativo no B2B, que por mais que você tenha, não significa que você tenha um produto ruim, ou muito pelo contrário, mas você depende de uma equipe de vendas que faça todas as amarrações necessárias no cliente, desde prospectar para originar, amarrar os contratos, conversar com os decisores e fechar. E depois você tem o account-led, né, que já é uma ciência bem diferente, que é quando você tem algo como um mercado potencial de 10 contas que você pode vender, ou seja, o teu TAM ele é minúsculo, mas individualmente cada cliente pode te representar um valor na casa de 1 milhão. Eu gosto, inclusive, tem um framework, eu não vou lembrar o nome do cara que criou, que ele fala assim, existem várias rotas para uma empresa faturar 100 milhões por ano. Você pode ter 100 clientes de 1 milhão, ou você pode ter 1 milhão de clientes de 100. O que é importante é você distinguir em que jogo que você está jogando, porque os caminhos que você vai usar para subir esse morro, eles são completamente diferentes. Uma empresa que é product-led, ela não se parece em nada com uma empresa que é account-led, principalmente no quesito go-to-market. Talvez a gente fale assim, estruturalmente, todas têm uma área de marketing, uma área de vendas, uma área de produto, um CEO, mas na hora que o jogo começa, o jeito de trazer cliente, fechar cliente, é completamente diferente em cada uma dessas caixinhas. E isso é interessante, né, pra gente, antes de voltar aqui nos modais, mas esse é o dilema que muita empresa que está num tipo de mercado tem ao olhar o outro e falar, eu quero aquilo. Vou dar um exemplo básico. Sou uma empresa que vende para enterprise. Mais consultiva, venda, aquele negócio de tickets enormes e tal, mas eu acho muito legal. Olha aquela empresa ali do lado que está com tantos mil clientes, Slack, por exemplo, tantos né? mil clientes com ticket menor e tal, não sei o quê. Na hora de fazer, ele tenta falar assim, cara, mas eu não consigo vender uma venda tão pequenininha com esses caras aqui. Cara, me custa muito. Não dá para... Ou seja, é porque a cabeça dele está focada em ter esse sales led, essa estrutura de vendas, para poder o account led mesmo, para fazer essa venda, mas não é assim. Né? Assim não vai funcionar mesmo. A lógica é completamente outra. E você vai ter que investir mais no começo, porque o ticket não vai pagar. Você não vai fazer uma venda e vai pagar aquela venda. Né? Então, não sabe, só que é muito mais vendas que você tem que fazer. Não é uma venda a cada X meses, é uma venda por dia. Né? Então, é difícil as empresas terem essa pivotada. Né? Muitas vezes a gente vende cenários
que quase que a gente tem que fazer uma desconstrução para poder encaixar dentro daquele setor que a gente quer atuar, qual a escolha a fazer, né? Perfeito. E talvez aí seja a dificuldade quando a gente fala dos empreendedores, que você falou lá no começo, né? Porque eles têm um background, têm um histórico, e se propõem a fazer alguma coisa que eles tentam talvez reprisar um pouco do conhecimento que eles tiveram, da vivência que eles tiveram, e Ou talvez das eles tenham reconstruir, inspirações, né? desconstruir esse negócio e construir do zero, né? Se a gente for olhar as principais inspirações, principalmente se a gente ficar dentro da bolha do SaaS, vai passar por essas empresas que a gente mencionou aqui, Slack, Notion, ClickUp, Monday, são todas empresas populares, muito legais, que tem essa componente do Product Led muito forte. E aí a gente vai empreender com isso e se inspira nesse tipo de empresa. Só que a tendência é que o nosso marketing não tenha nada a ver com dessas empresas. Vamos dizer assim, pô, você criou um WMS para atender galpões logísticos, e aí você se inspira lá na estratégia do Slack que tem um freemium. Pô, faz sentido nenhum. Provavelmente você vende WMS, solução complexa, customizável, 6 meses de ciclo de venda, você vai criar um freemium para quê? Não faz sentido, né? Certo. Eu brinco, esse é um dos conteúdos que eu trato muito em eventos, em palestras, né? Eu uso uma analogia que nessa hora eu vejo o momento eureka na cabeça da galera que está acompanhando, assim, né? Eu falo que escolher um modal de venda é escolher que tipo de linha de montagem que você vai ter dentro da sua empresa. Independente, não tem modelo certo ou errado, tem o que é adequado para aquilo que você vende, mas o Product Led é como se você tivesse uma linha para montar bicicleta, o Marketing Led uma linha para montar moto, o Sales Led para montar carro e o Account Based para montar caminhão. O problema ele começa quando você tenta começar a cruzar essas linhas. Você pega uma empresa que ela é muito pequena ainda e ela tenta servir, ela tá tentando atacar o Itaú e restaurantes de rua ao mesmo tempo. Aí é uma problemática, porque significa que é proibido essa empresa vender? Não é proibido, mas imagina o deploy, o setup de máquina que você tem que ter. A linha ela já é muito boa para montar caminhão, mas daí você resolve que você vai montar bicicleta também. Se você tiver funding para bancar e criar uma nova linha e bancar isso até o fim, beleza. Mas conhecendo a realidade da maioria das empresas, elas vão ter que escolher uma linha. Perfeito. E se a gente olhar na jornada de sucesso, para as maiores empresas que a gente conhece no Brasil, e você dá uma estudada no modelo dela, você vai ver que ela tem um modelo predominante. Dificilmente ela pendula entre os 4 modais que a gente está falando aqui. Você vai pegar uma TOTS, um exemplo de empresa Sales Led. Você vai pegar, por exemplo, uma RD, uma própria Hamper, exemplo de empresa Marketing Led. Você consegue entender a empresa e rapidamente identificar em que modal, e você vê que ela não fica muito... Ela tem uma tendência de não ter uma dispersão muito grande de ticket médio ou de ICPs muito diferentes, né? Legal. A não ser quando eu acabei citando uma TOTS que acaba fazendo aquisição de várias outras empresas, e aí dentro daquela grande organização ela pode ter marcas que tem, ou unidades de negócio que têm modais diferentes. Mas eu vejo como um risco muito grande ou o empreendedor não tomar partido de qual modal ele opera, ou ele ficar tentando operar de uma forma meio que transversal, atendendo o cliente meio que a gosto do freguês, né? Sim, legal. E vamos falar então do Marketing Led. O que você traz aí de Marketing Led? Como que você classifica? A gente falou um pouco do Product Led, né? Uhum. E o Marketing Led? Me parece que ele pode fazer parte de características dele do Product Led, né? Como mais a parte da aquisição ali no topo, né? Uhum. Mas como que qualifica melhor o Marketing Led? Eu diria que, assim, empresas que vão se dar bem no mercado Marketing Led têm um tamanho de mercado grande, é um modal dependente de volume, muito tracionado por geração de leads, até por isso que ele leva o nome Marketing Led. Normalmente empresas com essa característica são muito dependentes de aquisição de leads em alto volume. O produto ou serviço continua sendo responsável por fazer uma boa parte da jornada, ou seja, tem que ter uma oferta que ela é minimamente escalável. E se você tiver uma oferta que ela é muito tailor-made, ou seja, para cada cliente você vende de um jeito, não adianta você gerar um volume de leads gigantesco se quando você fecha a venda para cada cliente você vai ter que customizar muito, porque você vai ter sempre uma limitação de capacity. Eu vejo muita empresa errando nisso. Eu cometi esse erro, por exemplo, com a Saiteína, que era a minha agência. Eu tentava tocar como se fosse um negócio marketing led, eu tentava trazer lead e vender
planos prontos para os clientes, só que no frigir dos ovos, cada cliente ele queria customizar a minha solução para o jeito dele, porque era uma agência. É um exemplo muito clássico de erro de modal. E normalmente empresas que são marketing-led, elas ainda operam com um ticket um pouco mais baixo, né? É um modelo que claramente você vai fazer aquisição de leads majoritariamente via marketing digital, e você vai vender para esses leads no modelinho de inside sales, onde em 20, 30 leads você fecha. É um ciclo de tomada de decisão ainda muito simplificado. Normalmente você vende direto para o empreendedor, você vende direto para um head numa venda que ela não envolve aquela cadeia complexa que vai passar por um jurídico, um compliance. Eu acho que a própria Humper se enquadra muito bem. Raramente a gente cai em um caso de um cliente que puta, vai levar 6 meses, porque tem um compliance, tem compras, tem jurídico. Normalmente a gente está lidando direto com o empreendedor que toma a decisão. No máximo ele vai conversar com os sócios dele, vai conversar com as áreas funcionais, mas é uma tomada de decisão muito mais simplificada. E aonde eu recomendo o marketing-led, se comparado com, por exemplo, o product-led, quando você precisa educar um pouco mais o seu cliente, sabe? Você fala assim, a solução, ela não é uma ciência de foguete em si. Vamos pegar o próprio Humper, vamos pegar uma RD, vamos pegar um SaaS de uma forma geral, até mesmo um SaaS ali que faz o financeiro de uma PME. Tô falando de um SaaS que tem entre 5 e 10 telas, você entende o raciocínio lógico do software rapidamente. Mas normalmente tem uma metodologia embarcada e o cliente ele também ele já tinha um jeito de ele resolver aquele problema que ele vai ter que aprender, reaprender a resolver aquele jeito agora dentro da sua solução. Você vai precisar ter uma pessoa, pelo menos de inside sales, que vai entender melhor a dor dele, ver se a sua solução resolve, tirar as objeções dele. Depois você vai precisar de uma pessoa de customer success para ajudar ele a ter sucesso com a solução. Eu acho que esse é um bom exemplo de marketing-led. Ele ainda tem a componente do volume que existe no product-led, mas ele tem uma componente maior de humanos ajudando o cliente a chegar no sucesso com a solução. Mas tem, por exemplo, uma mescla que eu posso usar estratégias lá com marketing-led para trazer realmente os clientes, mas parte dessa condução está mais automatizada e aí usar características do próprio Product-led para isso. Total. Certo? Total. E acho que tem uma coisa que é transversal nos modais, que independente do jeito como você vende, você vai precisar gerar demanda. Não é só a empresa que é marketing-led que ela precisa gerar demanda. Perfeito. Talvez essa ela é uma empresa mais tracionada por leads. Mas a empresa sales-led ou a empresa product-led, elas também precisam ter para quem vender. Você pode ter, por exemplo, no caso da empresa sales-led, uma capacidade instalada lá de 100 vendedores. Se não tiver demanda para esses vendedores trabalhar, cara, provavelmente aquela operação ela está só custando. O ponto do product-led, mesma coisa. Pode ter o melhor produto da sua categoria. Se não tiver fluxo de pessoas passando pelo produto, você vai continuar não vendendo. Eu diria, então, que Product-led e Marketing-led, ou seja, até questão de, talvez, tamanho de tickets e tudo mais, são muito dependentes desse volume, né? Aí a gente está falando de coisas mais escaláveis, né? E se a gente for acrescentar uma pimentinha aqui, a questão da transformação que os próprios canais de distribuição hoje principais, né, que a gente usa, Google, né, todas as ferramentas da Meta e tudo mais, estão passando, né, com IAs e tudo mais, né? Quem está chegando nesse cenário, né? Que ele está enfrentando de mais problemas? Hoje, eu diria que os playbooks que funcionaram nos últimos 10, 15 anos estão sendo todos questionados agora, né? Todos apresentando sinais de cansaço. Não? Acho que a gente vive, talvez para as empresas product-led e marketing-led, imperou a estratégia de Google nos últimos tempos. Daria para resumir em grande parte em estratégias de se você estiver bem posicionado no Google, na sua categoria, você está bem na foto, você vai ter demanda, né? E hoje a gente percebe essa queda da relevância do tráfego orgânico, um pouco da quebra da hegemonia do Google, que não necessariamente está sendo transferido para um único canal, né? Eu vejo, às vezes, a galera até tentando associar assim,
A busca que antes era no Google, agora está no ChatGPT, então você não vai fazer mais SEO, você vai fazer o tal do AEO ou qualquer outro Uhum. nome que a galera vai dar, mas não tem essa correspondência direta. Na verdade, o que antes estava concentrado só no Google, agora proliferou para vários outros canais. Tem coisas que você conversa com o ChatGPT, mas tem coisa que você procura no YouTube e tem coisas que você nem está ainda ativamente procurando, mas você está sendo influenciado pelo que você está lendo no LinkedIn ou que você está lendo no Instagram ou qualquer outro veículo que você consome informação. Sim. Então, fazer marketing hoje, construir demanda hoje, tá, na minha opinião, mais difícil do que foi há alguns anos, porque antes, se você tivesse botando 90% dos seus esforços no Google, você estava jogando safe ali na sua estratégia. Sim. Agora você tem que ter acho que um nível de consciência maior para identificar qual que são os seus canais primários, ou normalmente não é um único canal. Você tem um canal onde o lead ele toma consciência, depois um canal onde ele pesquisa, um canal onde ele converte, e aí o marketing ele acaba ficando muito mais transversal. Mas vamos pensar, assim, tentando trazer essa questão da IA para a gente conectar com sales e account e talvez fazer essa diferenciação do product e do marketing, né? Quando eu falo do product e do marketing, então eu estou falando que eu quero pescar ali no oceano, Uhum. né? É gigante, eu preciso pescar no oceano e eu preciso saber onde é que eu vou botar a minha varinha ali para pescar no oceano. Quando eu falo de sales e account, me parece que eu estou pescando num lago. Uhum. Né? Tô pescando num. Eu sei que ali tem os peixes do jeito que eu quero, no formato que eu quero, são esses que eu vou pescar. Eu não É estou isso. pensando em alguma coisa. Existem canais, né? Então, eu acho que Sales LED tem muito de LinkedIn, né? Que daí é muito. A gente já começa a falar mais de enterprise aqui, ou de B2B, né? Sim. B2B medium, né? Pode ter small também, mas eu acho que a gente já começa um pouco da nossa solução, são para alguns clientes, para alguns nichos e tudo mais, e a gente vai trabalhando nesse formato. Mas quando a gente fala da IA, então o grande desafio é que esses canais, quem depende de um canal só, pode estar hoje em xeque, porque, cara, não adianta você ter um canal só, você tem que ter vários, né? Uhum. Quem está no sales e no account acaba usando muito eventos, né? Eventos acaba, ou seja, acaba usando um pouco de autoridade, né? Ou seja, eu preciso ter autoridade num determinado segmento para que essas clientes, à medida do momento que eles quiserem comprar, eu estou ali qualificado, ou já pré-qualificado para ser uma opção para Uhum. ele, né? Uhum. Será que tem um pouco do aprendizado que esses caras do product e do marketing têm que ter com primeiro essa questão de não depender de um canal de aquisição, mas talvez um grande desafio e que a IA pode trazer de vantagem é melhorar esse processo todo de qualificação, essa hiperpersonalização, ou seja, o que é muito já personalizado no sales e no account, pode ser também personalizado usando IA para fazer product marketing, ou seja, talvez seja uma briga de, talvez você possa viver um momento agora de menos leads, mas você vai Uhum. ter que trabalhar com essa tecnologia para você aumentar a conversão. É. É uma provocação que você acha válida? É uma provocação válida. Eu vou desenvolver essa ideia, eu vou só comentar, tentar ajudar a nossa audiência a se localizar. É uma coisa muito da forma como eu enxergo, mas eu acho os modais marketing-led e sales-led os mais parecidos uns com os outros. O que muda é a complexidade da venda. Mas se a gente pensar em um arquétipo, essas empresas elas precisam gerar leads, jogar esses leads na mão de um time de vendas que vai converter esses leads em vendas e depois vai ter um time de pós-vendas que vai cuidar. Isso acontece no marketing-led e no sales-led. O que muda é volume e complexidade. No caso de marketing-led, mais volume e complexidade menor individual de cada lead. Então, vamos dizer assim, é uma empresa que gera 1.000 leads para fechar 100 clientes por mês. A empresa sales-led, ela já vai para algo como gerar 100 leads para fechar 10 clientes por mês. É um volume muito menor, mas uma venda de muito maior valor agregado. Se no marketing-led levaria 30 dias, no sales-led vai levar 90, 120, 6 meses, 12 meses para fechar. E o que diferencia uma venda simples de uma venda complexa, na minha opinião, é a cadeia de tomada de decisão envolvida. Venda simples consigo conversar com o César, ele é o dono da empresa, ele decide tudo, é um único ponto central, cara, venda simples.
Quando o César ele precisa que a área de compliance dele avalie, o TI vai fazer uma POC, a área de compras vai abrir para cotar com outros, aí já virou uma venda complexa. Perfeito. E aí, para essa venda compensar, para mim, eu tenho que conseguir vender com ticket, vamos dizer assim, no marketing LED, R$500 por mês, R$1.000 por mês. Se em uma call com o César eu vendi, pô, R$1.000 por mês, super lucrativo para mim. Se eu tive que visitar o César 10 vezes para depois fechar uma venda de R$1.000, ferrou, paguei para trabalhar. Então, normalmente é esperado que no Sales LED a venda ela vai ter um ticket muito maior, porque ela precisa recompensar toda a cadeia de valor envolvida, todo o esforço que foi aplicado em servir o cliente. Legal. Quando a gente traz para o momento presente, que você falou da IA, etc., o que a gente percebe, a gente vem percebendo ao longo dos anos, a barreira de entrada para novas empresas ela é cada vez menor. O mercado de startups já criou isso, esse acesso, e acho que agora a IA está criando um acesso ainda maior, onde definitivamente a barreira de entrada não é criar o seu CNPJ, pôr um site no ar e ter um primeiro produtinho ali para vender. Eu acho que isso está muito viável. Só que com a infusão de novas empresas no mercado, o lead individualmente ele está muito mais distribuído. Hoje, a gente brincou alguns episódios atrás do efeito multiplicador que a gente vê no mercado de tecnologia. Antigamente você tinha 2, 3 opções de sistema de CRM. Hoje você tem 20, 30. Então, esses leads eles estão sendo divididos entre um número de empresas muito maior. E isso traz um desafio de eficiência dentro das empresas. Se antes você podia crescer queimando pista, vamos dizer assim, né? Um foco muito grande. Eu vejo a comunidade de marketing mais séria, né? Muito preocupada nessa discussão. O mercado ele ficou muito viciado em aquisição, em topo de funil, né? Lead cura tudo, né? Uhum. Gera muito lead que você não vai ter problema de fluxo de caixa. Só que hoje a gente vê a maior parte das empresas reclamando. Cara, tá cada vez mais difícil. O CAC tá lá em cima. Você falou do Meta, do Google. Sim. Eu acompanho de perto esses números lá na Hamper. E mês a mês a gente vê o custo por lead subindo. Porque é lei de oferta e demanda, né? Quanto Sim. muita oferta no mercado encarecendo todos os leilões, o lead custando muito mais caro. Eu acredito que nesses casos a IA ela vem muito bem para ajudar no aumento de eficiência. Uhum. Se antes você conseguia fazer meio que de qualquer A jeito, conversão, talvez a IA na conversão. é a conversão, né? Perfeito. Conversão e eficiência. Antes, se você estava num mercado muito tracionado, com muito lead, quase que o mercado que estava te comprando, você olhava menos para eficiência. Era só você tirar os atritos que impediam o cliente de fechar com você, que você já conseguia ir. Hoje o mercado está mais difícil de vender. Então você precisa convencer o cliente, porque o cliente ele tem pelo menos 10 formas de resolver o problema dele, sendo você uma delas. Por que ele vai escolher pôr o dinheiro dele em você? Então eu acho que a gente entra agora num jogo muito forte de eficiência, onde a IA... Sendo assim bem prático, né? Uma coisa que eu vejo muito nas empresas quando eu falo, né? Geralmente eu pergunto assim, beleza, vamos pegar o número que você colocou. Eu tive 1.000 clientes no topo, fechei 100. A minha pergunta sempre é, o que você fez com os 900? Uhum. Né? Porque para mim, cara, legal, você fechou 100, mas, cara, não deixei 900 para trás. Sim. Se todo mês, durante 12 meses, eu deixei 900, eu deixei mais de Baita 10 mil. refúgio valioso, né? Deixei mais 10 mil para Sim. trás para ter fechado 1.200. Sim. Né? Então, o que você faz? Aí geralmente vem aquele, não, ele tá num funil de nutrição. Que é ficar Tocou a mandando bola pro lado e... uma mensagenzinha, o e-mail que o cara nem abre, ninguém tá nem mapeando aquilo e acabou. Talvez aqui seja uma coisa que a gente tenha que trabalhar bem. Com a IA dá para você ser muito produtivo aqui, né? Você trabalhar muito bem esse negócio e hiperpersonalizar, né? Ou seja, segmentar muito bem essa base. Porque, cara, custou já esse lead. Esse lead já tá dentro de casa, você já tem o contato com ele, né? E tentar trabalhar nisso, né? Talvez esse seja uma das coisas que eu ainda não vi muita gente usando de uma forma adequada, né? Ou seja, só grandes empresas têm um trabalho muito legal, né? Mas as pequenas me parecem que elas deixam meio de lado, né? Se não fechou, já não serve mais para mim, vamos pro próximo, né? Uhum. Como eu falei, o mercado, em especial o SMB brasileiro, é muito viciado em aquisição. A gente tá sempre olhando assim, o que eu faço para trazer mais leads? E eu tô sempre ignorando um pouco o que já tá
no meu CRM na base de clientes, né? Se conversar com a maioria dos founders, acho que você vai pegar esses sinais. Sempre pensando o que eu faço para abrir mais mercado, nunca tá olhando muito assim, como que eu poderia vender mais para os clientes que eu já tenho, ou eventualmente aproveitar esse refúgio que você falou. For olhar só para a história dos 900 leads que são perdidos por mês, e eu me fiz esse questionamento lá na Hamper muito no começo, exatamente esse incômodo que você falou. Cara, se eu fecho 100 e os outros 900, pô, eu paguei esses outros 900 leads que estou simplesmente jogando fora. Existe já um caminho de resolver isso com automação, que não é difícil. Não é difícil. E existe uma forma de resolver um pouco mais sofisticada com IA. O de automação, basta você criar regras no seu CRM, de dado o motivo do cancelamento do cara, você já ter cadências automáticas que vão assim, se o cara foi perdido por timing, no meu caso eu perco muito lead por timing na Hamper, o cara fala assim, adorei a solução, mas não vou contratar agora. Aí o vendedor vai lá e dá perdido por timing. Como ele vai contratar agora, talvez daqui 3 meses ele tenha necessidade. Então a gente já deixa uma automação que daqui 3 meses vai reabrir aquele cara e já vai mandar um e-mail, um WhatsApp automático retomando a conversa. Você pode perder por timing, por preço, perdeu por concorrente. E aí, para cada um desses eventos, você pode ter uma trigger que dispara uma automação diferente. Eu acho que isso já existe já há bastante tempo. Uma coisa que a IA ajuda a resolver, César, é que você consegue colocar hoje nos leads do teu CRM para acompanhar sinais desses caras, do que eles estão fazendo, a partir de sinais públicos, o que pode desencadear um gatilho para você voltar a falar com ele. Então vamos dizer que você é tomador de decisão de uma empresa, eu estou tratando com você, perdi o negócio. Você falou, ó, Rick, não vou fechar agora, cara, quem sabe ano que vem, mas eu vou lá e boto um monitoramento em você no meu CRM, que eu continuo vendo se você abriu vaga no LinkedIn, se a tua empresa captou rodada ou não. Eu crio o que a gente chama de sinais, e aí a partir de sinais eu consigo retomar uma conversa com você. Isso era inimaginável há um tempo atrás, você ter um CRM com milhares de leads cadastrados lá, você monitorar isso no fato a mano seria muito custoso. Você teria que ter um time que fica olhando o LinkedIn de conta por conta. Hoje você já pode deixar a IA. Perfeito. Eu dei um exemplo de LinkedIn, mas esses sinais podem vir de outros canais também, sendo o LinkedIn o mais comum. E é para a gente ir para o sales e para o account, né? Eu vi uma empresa que eu achei muito interessante, né? Ele trabalha todos os leads como comunidade. Uhum. Então, todo lead que de alguma forma ele capturou, seja para o canal que for, aí ele entra mais num canal de entregar valor para o cara com aí produto de educação e tudo mais, conteúdos super ricos e tal. E aí, a partir daí, ele tem um pouco mais de interação, um pouco mais de dados. Ele está criando o próprio lago dele. Total. Né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma coisa interessante e importante, né, dos empreendedores saberem que, como já custou, né, o quanto que você vai ter esse canal para você continuar falando com ele e tal. Eu vejo até poucas empresas grandes falando, cara, a gente depende do Google, mas a gente tem aqui tantos milhões de leads, milhares de leads que a gente já capturou e eu tenho contato com essas pessoas e nutro e tenho eles de alguma forma capturados aqui comigo e tudo mais, né? Ou seja, essa é uma estratégia que talvez una muito, né? Todas essas estratégias que a gente está falando. Né? A palavra-chave é o lead estar engajado, porque se ele for só um registro no teu CRM, não tem valor nenhum. O César Bertini, certamente, ele está cadastrado nos 50 CRMs de empresas que você nem se lembra que essas empresas existem, né? Então, o nosso CRM tem muitas vezes um bando de dados, né, lá dentro que não tem valor. Mas olha que interessante, mas quando eu sou abordado, então tem as abordagens, né, aquele cara que manda frio, né, opa, tudo bem, César, tal, LinkedIn, né, e aí ele me aborda, aí depois você vê que é um robô, aí depois de um tempo ele me manda de novo outra mensagem, na terceira, poxa, Carol, a minha última tentativa, como você não respondeu e tal, não sei o quê, padrão, né, aquele padrão, e aí simplesmente o cara some, né. Cara, eu posso ter ficado internado, eu posso ter tava de férias, eu posso ter e o cara não capturou, eu poderia até ter interesse, mas talvez não fosse aquele momento, mas a maioria desses caras que me contatam nunca mais aparece. Sim.
Eles não tentam nada me engajar sobre, cara, tá aqui alguma coisa, você quer ver, você quer participar, você quer... Não, não tem nada disso, Uhum. né? Eles estão simplesmente, a intenção ali não é criar um relacionamento, a intenção ali é Vender. só vender, É. né? Então, nesse sentido, beleza, se for um produto, o que eu tô falando da IA é justamente isso. Se fosse um product led ou um marketing led, cara, beleza, ele tá no fluxo dele, o ticket dele é menor e tal, não sei o quê, então ele não quer ficar perdendo muito tempo comigo, porque talvez custe muito, ou custava muito. Uhum. Com a IA, eu acho que a IA traz muito do que é o perfil do Sales LED, do Account LED, que é um perfil mais consultivo, mais próximo, mais dentro do lago, traz a condição de você seccionar o oceano em vários lagos. Aham. E aí a IA te ajudar a gerenciar isso, e eu poderia estar em algumas conversas com esse cara, que em algum momento, opa, esse negócio me interessou, deixa eu falar com o cara, Sim. né? Então, não me parece que a gente ainda evoluiu nesse sentido de entender como essa tecnologia pode ajudar a gente a ser muito mais efetivo. O jogo vai ser, acho que, realmente conversão. Uhum. Eu Uhum. acho que a IA, não sei se vai trazer muita coisa de topo de funil. Talvez ela tá desmontando um pouco do que a gente está falando das aquisições, Sim. mas ela pode trazer muito na melhor, porque no final das contas, não é lead que conta, é contrato fechado, Uhum. certo? É Uhum. venda, Sim. né? Então, se eu tiver que ativar 1.000 e fechei 100, e agora eu estou conseguindo ativar 500 e fechando 50, eu consigo ativar 500 e continuar fechando 100. Uhum. Né? Talvez eu precise mudar o mecanismo. Então, talvez esse é o aprendizado, talvez que eu acho que vale a pena a gente deixar, né? É, tem sentido. Eu ainda vejo, como eu falei, o mercado, por ser muito viciado em aquisição, tá todo mundo olhando como que a IA vai ajudar a gerar mais volume no topo de funil. Para mim, esse é o palpite errado. É um palpite Mas errado. é porque a gente foi viciados nisso. A IA, ela deveria ajudar em outras coisas. Uhum. Quando você fala do tipo de mensagem que você recebe, individualizado, o vendedor foi lá no teu inbox, vamos pensar assim, há 10 anos atrás, o tomador de decisão B2B, ele se informava muito pelo que o vendedor do fornecedor dele trazia de informação para ele. Isso mudou drasticamente nos últimos 10 anos. Nós, compradores, quando a gente está na cadeira da tomada de decisão, a gente se informa sozinho. Quando você vai conversar com um fornecedor, uma contabilidade para sua empresa, um software Sim. ERP, comprar um curso para sua equipe, 80% da sua decisão você já tomou antes de falar com alguma empresa, porque provavelmente você estudou. Você olhou no YouTube, você começou a seguir as marcas daquele mercado, você minimamente se informou antes de pedir um orçamento ou qualquer outra coisa. Então, as empresas, elas precisam ter consciência de como que eu construo o relacionamento no one-to-many, que é um pouco do que você falou, formação de comunidade. Ainda não está no momento de eu ativar o César no one-to-one, ele não está pronto para essa conversa. Mas eu preciso manter o César nutrido, engajado. A minha estratégia, particularmente, é LinkedIn. Eu criei comunidade, mas a minha comunidade ela não é uma comunidade fechada, que você precisa ter um login e senha lá, entrar ou tá no meu grupinho de WhatsApp. A minha comunidade é quem me segue no LinkedIn, todo dia eu estou nutrindo. Eu estou Perfeito. publicando algum conteúdo que de alguma maneira gera valor para aquela galera, para que quando esse pessoal que me acompanha entrar no momento de compra Isso aí. daquilo que eu venda, aí eu vou individualizar, aí eu vou pro one-to-one. A crítica que eu tenho é que a grande maioria, 90, 95% das empresas, ela só quer fazer captura de valor. Por isso que está todo mundo abordando só tentando vender. Ninguém está olhando para criar valor, criar esse relacionamento onde primeiro eu gero valor para você, eu te educo, eu engajo você com a minha marca, estou pedindo nada em troca ainda, além da sua atenção e da sua audiência. E quando você entrar no seu momento de compra, eu quero estar ali disponível. A galera tá assim, 90% das empresas está tentando falar com aqueles 3% que está pronto para comprar. Por isso que o mercado é essa Sim. loucura. Aí é que eu acho, quando os caras falam, nossa, as equipes de marketing vão ser detonadas pela IA, né? Cara, eu acho que tem tanta coisa para se fazer ainda. E a IA é um aliado, né? Lógico que a IA vai te substituir para ficar fazendo conteúdo, Claro. provavelmente. Então, um cara que faz conteúdo, se ele quiser competir com a IA, mas por que ele não pode ser esse cara para orquestrar essa IA para fazer É esse tipo isso. de estratégia, Mas né? quem é mais maduro fala muito nisso, em É orquestração essa das. transformação, ou seja, você precisa se preparar para se transformar no mercado. Você não vai continuar fazendo a mesma coisa que morreu, Uhum. né? Mas tem muita oportunidade, né? Acho É. que isso que está trazendo. Se a gente for bater rápido aqui, o que é o Sales LED e o Account LED? Uhum.
O Sales Led, eu acho que de alguma maneira a gente A gente já falou um falou pouco dele, mas bastante, se eu né? for se detalhar, né? Quando você vende algo que tem um valor agregado um pouco maior, e não é assim, o cara, pô, entra, cria um trial no teu site ali, alguma coisa assim, você vai precisar eventualmente visitar aquele cliente, fazer uma POC. Normalmente você tem clareza de qual que é a área funcional daquela empresa, a área que vai realmente utilizar, mas existe toda uma cadeia de decisão. Tinha dado o exemplo do software WMS, por exemplo. Vamos Uhum. imaginar que uma empresa que vai adotar uma solução para a logística dela, não é uma decisão trivial. Vai envolver a TI, pô, já tem integração com o RP que a gente usa, sim ou não. Uma galera ali vai ter que passar pela alçada de aprovação. Daí você tem que ter a figura da pessoa de vendas ou algumas pessoas de vendas, porque é uma venda técnica, né? Eventualmente você tem o vendedor que toca a parte mais comercial e às vezes você tem um engenheiro de solução que dá todo um suporte para aquela venda. A gente está falando de, normalmente o mercado, volta ao ponto do WMS. Quantas empresas têm dor para comprar um WMS? Não é uma dor pulverizada que você vende assim para lojas de rua. Então a loja de rua até tem dor de estoque, mas ela não vai resolver com WMS. Ela vai, talvez um conta azul resolve o tamanho da dor que ela tem necessidade. Mas quando você vai para um grande galpão logístico, uma grande indústria, esse cara tem uma dor. Quando você vai para esse tipo de conta, que talvez ainda não é o large account ali, o empresa de capital aberto. Se a gente for olhar o mid brasileiro, é enorme, né? Indústria, grandes redes de distribuição, atacadistas. E para atender esse tipo de cliente, o modal favorito certamente é o do Sales Led. Talvez de todos os modais que a gente está falando, ele é o mais antigo, né? Sim. Vender através de uma área de vendas já é muito antigo. O que eu acredito é só que muita empresa que ela é habituada a vender no Sales Led, ela acaba ignorando um pouco a competência de marketing. Eu acho que para mim o sucesso ele está no encontro dessas duas. Sabe aquela empresa que você provavelmente conhece algumas que tiveram muito sucesso nas últimas décadas porque dominou aquele jeitão de vender, sabe? Pô, é o dono que vende, ou então tem aqueles vendedores muito bem relacionados, mas parece que a empresa parou no tempo. Nos últimos anos ela estacionou no jeito de vender. Uhum. Provavelmente ela ainda não entendeu como o jogo mudou. Você pode continuar tendo os vendedores que visitam, que faz POC, mas está te faltando uma camada em cima que, se você não tiver presente nos canais onde os tomadores de decisão estão hoje, que é no LinkedIn, no Google, no YouTube, esse cara ele nem te considera. Se a sua marca ela é anônima, você pode ter o melhor vendedor que for, é muito difícil de o cara vender. Então, essa combinação de ter um time de vendas forte, capaz de construir a solução no cliente, de você construir presença de mercado para você ser lembrado na hora que aquele cara entra no momento de compra dele, para mim é a combinação ideal Sim. quando a gente está falando de sales led. E do account? O account based ele vai combinar com alguém que tem soluções muito particulares para um determinado nicho. Vamos imaginar alguém que vende mainframe, por exemplo. A gente sabe que, pô, mainframe é particular de alguns tipos de empresas, talvez bancos, órgãos públicos. Se você vende mainframe ou soluções para mainframe, você tem um tamanho de mercado pequeno, mas provavelmente você pratica um ticket muito alto. Pegar qualquer outra coisa, vendo maquinário agrícola. O maquinário agrícola, a Hamper não vai comprar maquinário agrícola, por exemplo, mas tem que ser ali um produtor rural, alguém assim. Então, você está falando num mercado que você tem menos players para atacar, aonde, para mim, o que define o account based é quando você consegue chamar os seus clientes pelo nome, assim, igual você não fala assim, eu vendo para varejos. Eu vendo para as maiores cadeias de varejo. Eu posso vender para o Mercado Livre, para Magazine Luiza, para Casas Bahia, entendeu? Perfeito. Você limita e consegue nomear quem são os seus potenciais clientes. E aí a ciência da venda ela é muito diferente, porque faz sentido você ir com uma estratégia marketing-led, tentar, por exemplo, jogar a rede para tentar vender para os grandes bancos? Cara, provavelmente não. Faz sentido, sei lá, e fazer uma estratégia de meta-ad super pulverizada para acertar num monte de gente, você só pode vender para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander? Provavelmente não. Então a estratégia de conta significa você mapear muito bem cada uma dessas contas e conhecer muito em profundidade cada uma delas, como que é a tomada de decisão lá dentro, quem são esses decisores,
como que eu desenvolvo o relacionamento dentro de cada uma dessas contas. E muito provavelmente o jeito de vender não se reproduz. Você vai, eventualmente, fazer negócio com essas 3 empresas que eu falei, né? Vendeu para o Itaú, para o Santander e para o Bradesco, e você vai mapear que a jornada de compra de cada um deles foi completamente diferente, aconteceu em tempos diferentes, né? Então é muito difícil de você criar esses eventos replicáveis como acontece nos outros modais, né? A gente tem vários fatores aqui. A gente fala do product até o account. A gente fala de automação, é muito maior a automação lá do product, para account acaba sendo no processo de venda, mas depende muito ali num processo de longo prazo. A gente fala do prazo, né? Ou seja, a gente está falando de vendas que são muito mais rápidas para ciclos de venda muito mais complexos. Para a quantidade de pessoas envolvidas, né? Poucas pessoas envolvidas para muitas pessoas envolvidas no momento da decisão. Né? Então você tem vários eixos aqui que dá para analisar cada uma dessas estratégias, ou seja, a gente acaba tendo uma clareza de que cada modelo de negócio vai ter a sua melhor estratégia ali para atuar. Lógico que tem empresas que podem ter determinados nichos e segmentos que ele pode variar alguns deles, né? Mas se a gente for falar, para encerrar, se a gente for falar rapidamente em estágios de tamanhos de empresa, como que a gente classificaria? Ou seja, dado que eu tenho o meu modal aqui escolhido, se eu for falar por estágio de empresa, aquela empresa menor, ou seja, que está no founder sale ainda, é o founder vendendo, né? Depois você passa para aquele outro que ele já começa a ter as primeiras pessoas, então vamos pensar que até 5 milhões por ano. Já tem tração. Isso, aí depois você vai falar de uma empresa que está em growth, né? Ou seja, tá crescendo, né? Ou seja, como que ela vai aturar, e aí depois aquela scale-up já está bombando, já está num crescimento, já está tracionando super bem. Ou seja, quais seriam as características para cada uma dessas? Ou seja, porque muitas vezes talvez cada uma dessas estratégias, você pode querer pular estágios pelo seu tamanho e você não vai conseguir fazer o negócio acontecer, né? Então não adianta eu estar sendo founder sale e já querer automatizar inteira a minha jornada, porque eu ainda estou aprendendo, né? Então, um exemplo básico assim, não adianta, por exemplo, eu querer já escalar alguma coisa que eu nem estou replicando ainda, né? Ou seja, eu não tenho quem faça. Como é que eu escalo sem ter replicado o conhecimento? Que é um erro muito comum, inclusive. Se você tivesse que falar uma palavra para cada um desses estágios, o que seria? Olha, no estágio do Founder Sales, quando a startup está buscando ali os primeiros clientes, as primeiras fontes de receita, a palavra para mim é validação. É tentar encontrar... ainda não faz sentido eu fazer um grande deploy de um maquinário, porque eu tenho pouco track record para fazer uma afirmação se o meu modelo é mais marketing-led, mais sales-led, etc. Então, acho que ali o founder ele tá descobrindo é o ainda. bandeirante, é o cara que está fazendo as descobertas e aonde... Ele talvez tenha um indício que ele vai tem um falar, gut. o meu produto é um pouco mais complexo, cara, vai ter que ser venda tem 1 um a gut. 1, é um tempo maior, tudo Provavelmente, mais. se ele fez um produto para banco, ele já sabe que ele não vai ser product-led, sabe? Ele pode ter um... Talvez aqui o grande pecado é, cara, eu quero ser um produto replicável, meu produto é replicável, só que agora, como eu tô precisando de dinheiro, eu vou vender uma consultoria e customização para um cara grande. Sim, né? sim. Esse é um pouco do... mas é a necessidade de falar mais Mas alto. é a necessidade que ele... Mas é tal. difícil ele validar direito, né? Ou seja, é um pecado que ele acaba cometendo por uma necessidade, mas isso acaba dificultando um pouco dele encaixar o melhor modelo. Porque vender com um ticket maior é uma venda mais complexa do que vender esse replicadinho que a gente estava falando. A necessidade pode ditar o modal, porque é difícil ser product-led no Brasil. O product-led, ele presume dinheiro na frente. Você vai ter que desenvolver um produto muito redondinho, desenvolver canais de marketing. É mais fácil você ir lá e vender sozinho e vender um contrato de 20 pau por mês, porque você chamou a responsabilidade para si. Você fala, o que o meu produto não fizer, eu faço na mão, sabe? Legal. Então tem um pouco disso. No segundo estágio ali, você falou mais ou menos até uns 5 milhões, a startup ela já tem tração. Eu acho que é uma responsabilidade identificar qual que é o modal predominante, porque isso vai determinar muito como que você faz o setup da sua máquina. A gente vai pegar... todas as empresas, nos 4 modais, vão ter área de produto, entrega, né, serviço, vai ter área de marketing, vai ter área de vendas. A diferença é o protagonismo dessas áreas. Então, você tem que identificar cedo
Porque nesse estágio de tração, se você é mais tracionado por marketing, essa é a área que você vai ter que investir mais. Se você é mais tracionado por vendas, a startup nesse estágio ela não consegue investir igualitariamente em todas. Então ela cresce meio esquizofrênica. Eu lembro a Hamper nessa época, a área de vendas já tinha 10 pessoas e as outras áreas tinha 2, 3. Mas é porque a empresa tracionada por vendas naquele estágio. Num estágio seguinte, você precisa começar a criar especializações, porque você começa a mirar um pouco mais escala, né? Você começa a preparar mais a empresa para escalar. Eu acho que uma coisa que a empresa ela tem que ter em mente nesse estágio é que quando ela atingir escala, ela vai topar nos canais que ela já tem. Então, o que antes eu recomendaria até ali, sei lá, até você fazer 1 milhão por mês, você ter um hiperfoco, eu gosto muito dessa ideia de, assim, um produto, um ICP, um jeito de vender, até bater 1 milhão, sabe? Depois disso, você vai perceber os sinais de cansaço. Fala, puta, parece que esse ICP que eu tô, o mercado já tá cansando, ou esse produto que eu fiquei muito tempo sozinho na categoria, agora tem outros 3 concorrentes, ou esse canal de marketing, o que ele me entrega não é suficiente. Algum desses 3 vai topar quando não topar. Aí começa a fazer sentido você começar a abrir novos modais ou abrir novas ofertas. É desejável que você não espere topar para daí você começar a abrir, porque leva tempo até você validar um novo jeito de vender, ou até você desenvolver e validar um novo produto vai levar tempo. Então é desejável que nesse estágio você já esteja validando. Legal. Porque no estágio de escala, que é depois, passei de 10 milhões por ano, provavelmente a empresa ela já opera com modais diferentes de venda, ou produtos diferentes, ou atua em regiões diferentes, né? Normalmente a empresa fala assim, pô, bati aqui o que dava no Brasil, agora vou abrir América Latina. Normalmente a gente tem essas avenidas de crescimento, né? Eu abro mais portfólio de produto, ou eu abro novos go-to-markets, ou eu abro novas regiões, né? Um desses 3. Mas é desejável fazer isso quando você já consegue ter musculatura suficiente para suportar a abertura de novos canais. Para mim, o Sim. erro, e aqui eu acabo embalando quase que um down, eu vejo muita empresa pequena que o cara ele não tem esse nível de consciência de avenida. Ele tá pequenininho, ele tá patinando no estágio entre o founder sales e a tração, e o cara já tá no 4º produto. Ou ele mal teve sucesso no Brasil e ele já está falando em levar o produto dele para a Europa, sabe? Perfeito. E isso é uma dispersão de recurso tremenda, né? Concordo, concordo. É um pouco também, já vou puxar o meu down, então também, já que você puxou um down aí, vou puxar o meu. Eu acho que essa questão de pular esses estágios, né, que a gente trouxe agora dos estágios das empresas, né? Você está naquele estágio que eu aprendi a vender e agora eu vou replicar internamente, né? Meus funcionários para aprender a vender, né? Como eu vendo, né? E muitas vezes você tem um cansaço ali ou você não consegue fazer essa replicação, então falha nessa replicação, e aí o que você quer é partir lá como se fosse quase para o último estágio que você falou da atração, que aí eu começo a querer fazer como se fosse quase que cross-sell, ou seja, eu vou criar outros produtos para tentar já vender dentro do cliente e tal, não sei o quê, só que nem o produto base eu consegui replicar, e talvez muitas vezes essa ansiedade de ter que trazer o número impede que ele teste outros nichos, porque a replicação não é só a replicação interna de alguém que vai vender como eu. É a replicação de eu entender o seguinte, olha, para esse tipo de cliente, então, para farmácias pequenas que tem cidades do interior, que tem 2 balconistas, cara, a minha solução é muito mais rápida para vender para esse cara. Então eu preciso ver que tem 30, 50 mil farmácias dessa e eu tenho que, cara, ser conhecido por essas 50 mil. Ah, ele vendeu para 2.000 e ele já acha que está cansado, que não sei o quê. Não, eu preciso criar uma nova feature, porque daí eu vou pegar farmácias médias, vou não sei o quê. E aí ele já começa a entrar em dores que são de um estágio lá na frente. E o modal que ele escolheu, ou a forma, ele nem testou direito, ele não replicou. Então, isso acho que é um erro, né? Que fala um pouco com o que você falou, mas que também para mim é um down que é muito forte, né? Total. A gente nunca tem a pretensão de trazer o framework, mas dá para quase colocar a questão dos estágios e dos modais que a gente falou como quadrantes. E é muito caro operar no quadrante errado. É caro, a empresa ela fica patinando enquanto ela não acerta. Perfeito. O meu down, ele tá
ligado à baixa consciência que eu ainda vejo em empreendedores quando o assunto é marketing e venda, sabe, César? Eu acho que tem um senso comum no mercado que vai dizer que toda empresa quebra pelo fluxo de caixa. Então a gente já presume assim, o empreendedor ele tem que conhecer profundamente de finanças. Ele tem que conhecer também profundamente do produto que ele vende, mas, cara, se o cara não tiver consciência de como que ele chega no cliente, como que ele gera a demanda e quando ele chega no cliente, qual que é o jeito certo de vender, para mim isso vai matar a empresa dele também, sabe? Uhum. Você vender do jeito errado, um CAC que não se paga, tudo isso são questões que podem destruir a empresa, né? E ainda Sim. me assusta um pouco a baixa consciência que eu ainda vejo de founders que veem marketing como uma área acessória. Ou, cara, semanalmente no meu WhatsApp vai ter um founder que vai me pingar e falar, cara, me indica aquele cara bom de growth que você deve conhecer. Eu falo, cara, o cara bom de growth da sua empresa deveria ser você. Sim, legal. Vou puxar meu up aqui, né? Eu acho que eu falei um pouco disso, né, durante o episódio, né? Eu admiro muito empreendedores que já entenderam previamente que lead perdido é a minha comunidade. Uhum. É a criação, é o start da criação da minha comunidade. É como se fosse a criação do meu lago. Tem peixe que eu vou colocar que já está morto. Tem cara que você trouxe lead e ele tá mal Nunca vai qualificado, nunca vai fechar. fechar e Uhum, acabou, uhum, né? Mas tem muita gente ali. Então, por exemplo, eu vejo empreendedores que, se eu fizer a pergunta assim, e essa é uma pergunta que o empreendedor que está nos ouvindo, né, e assistindo pode fazer. Você sabe qual é a solução do concorrente que aquele cara que não fechou com você está usando? Né? Muitas vezes você não tem nem os seus dados de uma forma estruturada para você poder fazer um trabalho com esta base mais adequada. uhum. Porque se você falar, eu tinha muito isso, eu fazia uma venda complexa. Então eu sabia o que o meu cliente tinha comprado, qual era o meu, quando ele tinha comprado, e eu tinha mais ou menos uma percepção de em quanto tempo eu tinha que ir pingando para saber problemas que ele poderia ter e aí eu entrar nessa oportunidade. Ou eu toda hora revisava os meus concorrentes e falava, cara, ele não tem essa feature, será que com essa feature eu consigo entrar ali, complementar e aí ser uma cunha de entrada? Ou seja, Aham. eu traçava a estratégia dentro da base. Lógico que era uma base pequena, então a gente trabalhava com um hall de 500 clientes. Uhum. Então era bem account, Ok. né? Mas hoje com a IA você consegue fazer de uma forma mais hiper personalizada para volumes grandes, né? Uhum. Então, eu vejo empreendedores já partindo para essa, até como uma forma de não estar simplesmente só focado no Google, na Meta e tudo mais, né? Ou seja, mas também ter seu próprio lago para pescar, né? Então, Uhum. acho que isso, para mim, quem entendeu já isso, está praticando, eu acho que é um up. Boa. Para mim, o up é a gente ter o nível de consciência que o go-to-market ele é tão importante quanto, se não mais, do que a proposição de valor, sabe? Uhum. Eu vejo ainda os empreendedores gastando muito tempo pensando em como que vai ser o produto, e tá certo, tem que resolver bem o problema de mercado, e sobra muito pouco tempo para pensar como que isso vai chegar no cliente depois. E você vê tantas empresas boas com bons produtos que morrem na praia porque não sabem distribuir, ao passo que você vê tanta empresa que é excelente em Vou dar um distribuição. exemplo absurdo disso, né? A SpaceX no Brasil não seria SpaceX, né? Porque quem consome isso é o americano. Sim. Quem tem tecnologia para isso, quem tem ânsia para isso, financiamento e tal. Então, não é só o seu produto, não é só a proposta de valor. Pô, fazer um foguete que volta de ré Incrível, a e tecnologia tal, não sei o talvez quê. mais Você fala, rebuscada que cara, existe. todo mundo quer, né? Ah, Mas quem tem. Qual é o mercado que dá para você fazer isso? ah, Então, essas coisas precisam estar unidas, né? O que é. você está falando é um pouco disso, né? A conclusão Não para dá para mim, pensar só num lado, né? Tem que pensar nos dois, né? O total. canal é importante O aí. meu viés ele é muito forte para marketing e vendas, então façam o filtro de vocês aí. Mas se a gente for olhar na história de sucesso da maior parte das empresas que a gente conhece, o sucesso está muito mais na distribuição do que no produto. Nem sempre a marca líder, talvez na maioria dos casos, a marca líder não é a que tem o melhor produto, mas certamente é a que sabe melhor chegar no Para encerrar consumidor. aqui, eu vou dar um caso que aconteceu, está acontecendo agora, né? O Mercado Livre entrou para distribuir produto farmacêutico, Aham. medicamento, né? E o Mercado Livre não tem, eles compraram uma pequena farmácia e através dessa pequena farmácia eles têm hoje autorização para poder fazer a venda de produto. Uhum.
Cara, só esse movimento dele fez as ações de Droga Raia, tudo Caiu caírem. tudo. Porque sabem da Caírem. força de Porque é a distribuição que força de esses caras têm. distribuição dos caras. É, Né? Apesar da Droga Raia, né, a Drogaria São Paulo, cara, tem uma distribuição enorme, né, vários pontos, tal. Mas, cara, qual é o limite de ter uma força de distribuição como o Mercado Livre para distribuir no Brasil inteiro, sim. né? Então, esse é o ponto, né? Ou seja, quem dominar o canal de distribuição, Uhum. né, tem hoje é muito mais forte até do que a gente estava vivendo, mas é vital, né? Não tem como pensar só na proposta de valor sem isso. Teu Total. ponto é muito bom. Fechou. Fechou. Até o próximo. Valeu, cara. Valeu.